إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, todo louvor para Allah, que Deus poderoso, soberano, dia de juízo final, dono de tudo criação. Louvor para Ele e também Ele que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos outros profetas que passa antes dele. E também Ele, Deus, não roga bênção para aqueles companheiros de tudo aqueles profetas que passa antes do profeta Muhammad, também com os sahabas que são companheiros do profeta Muhammad, para esse esforço que fazer para Allah subhanahu wa ta'ala recompensa eles daquilo glória mais alto. Alhamdulillah, não cana cansa louva a Deus para vida, que saúde, tempo que dá-nos e essa oportunidade também de não poder estar na partilha de conhecer Islam, de conhecer história daqueles grandes homens que dizem legado na Islam. Não cana cansa louva Allah para isso. Alhamdulillah, suma que não recapitula. Na parte que passa, não fala de Omar até depois de califado de Abu Bakr e não chega no início desse califado. Mas é bom para não mencionar alguns pontos antes de não avançar, de que não quer mencionar a história de qualquer idade que Omar convertiu. Se não lembra, Omar pedido 13 anos depois do ano de elefante. O profeta Muhammad pedido no ano de elefante tem diferença de 13 anos. Então o profeta Muhammad sallam com essa profecia de 40 anos, Omar está com 27 anos. E depois ele passa entre 5 a 6 anos para o Islam, para Omar bem abraçar o Islam. Então, pode estar na altura que ele abraça o Islam, estava na média de 32 a 33 anos de idade. Que é a idade que Omar abraça o Islam. E que será entre 5º e 6º ano de profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também não passa numa passagem com Omar e busca aquele alguém com mais gordo novo na Meca, né, que vai olhar aquele homem e falar de como chegando gente de como a mim abraça o Islam. E também Omar que para sola, Omar vai diretamente se teu que é do Abu Jahl. Se não lembra, também não fala de Abu Jahl e faz parte de teu de Omar ibn al-Khattab. Omar vai diretamente se teu, ou seja, se teu olhar, se teu tudo contente para bem lembrar de como a decisão que Omar sai que ele para vai assassinar o profeta Muhammad. Então, o que hoje Omar e hoje tudo contente, minha sobrinho pensando como Omar dá aqui notícia de como ia assassinar o profeta Muhammad, que lora Omar bem passicau e fala minha sobrinho bem-vindo em minha casa. Omar fala não, bem só bem contou de como converte, bem só bem contou de como converte. Que ela fala Omar bucosa faz que ele fala fácil já, bem só bem contou como converte. Tudo que é como se faz bem já declarou de como a mim muçulmano. Omar conta de como lá que se tu fica a porta na rosto e tu entra dentro e que gosta de aquela notícia de Omar. E também na passagem do Hudaybiyah, depois que Omar imigrava já, na Hudaybiyah não fala daquele parte de que Omar fica contente que aquele tratado que o profeta Muhammad faz com a gente de Meca, de que nessa maneira de interpretar aquele tratado e eu percebi como muçulmanos saem favorecidos naquele tratado, de que ele Omar até ao ponto de fazer o profeta Muhammad sallam pergunta e fala ya Rasulallah, e fala o profeta de Allah, antoca falando como busunha de como não fazer peregrinação, que ela fala assim, Omar nsunha manca falou ano, nunca falou ano que não fazer peregrinação, mas nsunha assim. E depois de outro ano, eu vim para fazer as coisas lá para fazer umra, para concretizar aqui o sonho do profeta Muhammad sallam.
e aquilo que o profeta Muhammad contar e falar de como sonha manca determinado ano fala você como sonha de como não vai Makkah. Depois vai Makkah e fazer peregrinação durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para concretizar o sonho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma conhece bem sonho do profeta de revelação. E depois que lá Umar dirigia Abu Bakr, de que Abu Bakr fala Umar concebeu lugar e fala Umar concebeu lugar porque Umar não fazia manga pergunta, Umar próprio bem conta de como de tanto que pergunta que contesta tinha coisas naquele tratado e bem me fica tão mal que passa a vida tudo na prática bem para poder recompensar aquele momento que falha. E depois também na califado de Abu Bakr, Umar na batalha de Yamama, onde que ser morinel, se não lembra de manga de gente que memorizar o Corão é morrer na batalha de Yamama. Então, manga de gente que memorizar o Corão é morrer na batalha de Yamama. Então, Umar ibn Khattab decide e vai para Abu Bakr. E fala Abu Bakr, esse momento não tem o Corão compilado num livro. Porque aquele tempo o papel que tem uma gosto como que a gente tem papel que claro. E Umar fala Abu Bakr e fala lá, gente que memorizar o Corão na muritiu ne escusala. O que acha de como não tem que compilar esse livro, o Corão não fazer em forma de livro. E depois Abu Bakr que concorda com a ideia de Umar na primeira de como mostrar manga de versos do Alcorão que está falando esse livro que vem de Deus. E na chama baia Alcorão livro antes de formado, compilado e fazido livro. Então daí que Abu Bakr responsabiliza Zayd ibn Thabit e responsabilizando de que cada quem aqueles que têm versos do Alcorão, que memorizar o Alcorão, aqueles que têm versos que escrevido, é ter tudo onde que confirmação de que gente que memorizar o Alcorão, número de gente que Zayd ibn Thabit, que é o escritor, e alguém que escreveu versos do Alcorão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e dos grandes conhecedores de Alcorão na altura, é compilar o Alcorão, graças à ideia de Umar aos um dia não tem Alcorão em forma de livro, se parte que iniciativa que parte dele Umar próprio suma quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala se tem muhaddathun ou se na tempo profeta antes de depois ele profeta Muhammad e na ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. E depois não fala de tempo de califado de Abu Bakr, Umar sempre estava ao lado de Abu Bakr, de que ajuda Abu Bakr na manga de opiniões, e desse manga de opiniões, e mesmo tempo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sempre ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois de morte de Abu Bakr Umar posado vai assumir sucessor de Abu Bakr. E sendo Amirul Mu'minin, suma como fala na história de Abu Bakr, tempo de Abu Bakr chamado Khalifatu Rasulullah e chamado sucessor de Rasulullah e o Umar bin Umar fala no capo de chama, se não continua não bin bata chama sucessor do profeta Muhammad. Anta bakila bo chama so Amirul Mu'minin que é o líder de crentes. Anta assim que é nome de Amirul Mu'minin continua nessa sala. Anta entrando gosto na califado do Umar. Califado do Umar simplesmente Umar continua aquele trabalho que Abu Bakr, que o profeta Muhammad disse a Abu Bakr, e Abu Bakr também continua, depois o Umar dasou e continua que aquele mesmo trabalho, porque se não lembrar, às vezes a gente está punta. Ele está falando, mas qual que motivo que os muçulmanos é continuar a ser escusada? Ele está dizendo como, primeiro muçulmanos têm um choque que a gente se ratafan, de que embaixador muçulmano dogolaram através de que governador de zonas de Ghatafan, governador de Ghassan. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batalha de Mukta, e mandava de tropas de que romanos enfrenta bem defende aquele governador de Ghassan. Então, lá que choque entre muçulmanos com romanos com sanel, romanos bizantinos, lá que com sanel, naquele de que muçulmano vai justa conta aquele governador que mata-se aquele embaixador muçulmano, e lá que romanos, bizantinos romanos com muçulmanos é coisas kunza. E depois de que lá muçulmanos marchavam já também na vida do profeta Muhammad e vai ter Mukta, de que
Tabuk, vai ter Tabuk, onde que hoje soldados romanos tudo corre de campo de batalha. E o profeta Muhammad riba, hoje o profeta Muhammad riba durante, naquele momento antes de morrer, e recebi notícia de como os romanos estão por para bem, para guerra. Lá que o profeta Muhammad sallam começou por para si tropa, onde que e ordena naquele tropa, general de que tropa cedo, comandante cedo, Osama ibn Zaid. Osama, profeta Muhammad disse uma batalha que prepara, depois que doença, logo aquela altura, e morre aquela altura, e disse aquela batalhão de Osama. Então, isso tudo mostra como o profeta Muhammad deixava uma indicação de continuidade daquela batalha entre muçulmanos com romanos. Então, daí que Abu Bakr continua mesmo essa coisa lá, e chega também na califado de Umar, que a guerra estava entre metade romanos, bizantinos com muçulmanos. E Umar faz a mesma coisa e continua se califado, onde que Umar manda gente na diferentes zonas. Primeiro que Umar fazia, e manda gente na diferentes zonas de Asham, que é nessa altura, e tá fazer parte de Jordânia, e tá fazer Jordânia, Palestina, com Israel. E também manda no outro lado que não vai proteger fronteira muçulmana entre Império Persa. Então, mas o Umaru faz uma coisa que muda primeiramente o Umaru e muda a estratégia das coisas. Para ver que o Umaru percebe nessa maneira, nessa leitura que está fazendo, e perceber como gosta é guerra que ela faz, manga de bens mundanos na conseguido naquela guerra. Mas eu não, por exemplo, se conquistou um palácio, aquele ouro que aquele gente está tendo bala, aquele tesouros que está tendo bala, aquelas coisas que está tendo bala, tudo, e coisas tio para alguém que só converteu, alguém que tem uma fé forte e pode corromper se fé e pode corromper o coração de Sidum. Então, o maronês é coisa nessa maneira, nessa visão, primeiro que aqui fazia muda comandantes. Primeiro que aqui fazia começar muda comandantes que estão na frente de batalha. De que dos comandantes que fazia de muda Abu Ubaida, e troca Khalid ibn Walid e põe Abu Ubaida no lugar de Khalid ibn Walid. E troca Khalid ibn Walid não dos trocas que mais disse que gente mais está falando, mas para ver que o Umaru troca Khalid e põe Abu Ubaida. E muito simples, para ver como Khalid ibn Walid, se não lembra, Khalid ibn Walid converte quase nos últimos anos de vida do profeta Muhammad sallallahu. E depois de converter o profeta Muhammad mandar para a batalha de Muqta. E Khalid ibn Walid fica logo na linha de frente. Khalid que teve aquele tempo de aprender Islam, tio. Khalid que teve aquele tempo de aprender Islam, enquanto Abu Ubaida e alguém que bem que Islam dentro de Meca, e aquele gente que tem coração maduro, e se gente que podia, aqueles que têm o coração selado para coisas mundanas, e tem um coração selado para coisas mundanas, comanda mesmo depois que não bem chegando aqui história, mesmo depois de tanto conquista, Abu Ubaida e sendo o líder de zona, sendo governador, sendo representante, sendo não pode chamar só alguém que está mandando na tudo Sham, na tudo aquela área de Palestina, Jordânia, tudo aquela área de Israel, e morre, coitado. Esse pano já, e Umar hoje ainda morre, fala de como se Abu Ubaida estava de vida, ele que não cuja sua sucessor. Esse pano já, Abu Ubaida, se simplicidade, se maneira de vida, que se coração estava já blindado para coisas mundanas, e que fácil coisas mundanas corromper esse coração. E também Abu Ubaida participou na batalha de Badr, e guerra por parte de muçulmanos, batalha de Uhud, enquanto Khalid ibn Walid bem convertiu depois, últimos tempos de vida do profeta Muhammad sallallahu, e dos trocas que a escusa lá fazia, profeta Muhammad sallallahu e troca Abu Ubaida para Khalid ibn Walid, depois profeta Muhammad sallallahu manda Sa'd ibn Abi Waqqas e manda para zonas de Kisra, para zonas do Império Persa.
Amr ibn As e reforça Amr ibn As com a Jubair ibn Awam. Também que Amr ibn As convertiu no mesmo dia com Khalid ibn Walid. Então, o profeta Muhammad Umar manda a Jubair ibn Awam radiallahu anhu vai reforçar Amr ibn As, Khalid ibn Walid trocar com também Abu Ubaida vai perto Khalid ibn Walid. Então, e cuide primeiros convertidos de Meca e põe eles na linha de frente. Primeiros convertidos e põe eles na liderança de batalhões. E Umar ibn Khattab, os primeiros tempos que começou a ser califado, Umar ibn Khattab e faz uma coisa muito interessante, e faz uma coisa muito interessante que também e preocupa com a fé de muçulmanos. E preocupa com a fé de muçulmanos de que e na troca própria de Khalid ibn Walid, gente pensava já Khalid ibn Walid que tem força, ele que está conquistando, ele que está perigueira, que está fazendo, para que a gente pensa que coisa como Khalid, para a gente perceber como força está na mão de Deus, mesmo Khalid que está na frente de batalha, muçulmanos na ganha batalha, ele escusa lá, Omar e troca e traz Khalid na escusa lá, e também e dava eles mensagem de como depois de conquistar a cidade, muçulmanos que até ficavam dentro de cidade. Tudo da zona que é conquista, muçulmanos têm que fazer tendas, que tendas árabes que até tem no deserto, e tem que fazer tendas, que até conquistava a cidade e entra, furta tudo que antigamente outros imperadores estão fazendo, entra, furta tudo que a gente faz, rouba casa, a gente mata gente, faz barbaridade na cidade. Não, muçulmanos estão fazendo, vou fazer um acordo onde que muçulmanos estão fazendo tenda fora de cidade e vivem na tenda. Aquilo que obriga manga de imperadores, manga de sociedade, acaba para converter para toda a simplicidade. Imagina alguém que é governador e mora na tenda, e mora fora de cidade. Uma hora próprio que vai buno a Siduno, cano a Siduno que tanto coroas de ouro, cano a que duno que tanto seguranças à volta dele, gente na banal, gente na fácil coisa. Então, a simplicidade de muçulmanos, humildade de muçulmanos que ela está fazendo com que gente acaba para converter. Então, esse também um dos métodos que o Umar usa para nascer califado. E o Umar está falando para Allah, sempre está pedindo para Deus, ele está falando, Deus, a mim fraco, tem paciência fazer um homem forte. Deus, a mim fraco, tem paciência fazer um homem forte. E de esses pedidos que o Umar está fazendo Allah e está pedindo Deus, nesses pedidos não é um Umar diferente. Durante o tempo do profeta Muhammad sallam, não é um Umar mais agressivo. Umar que, ora que ora que o profeta Muhammad sallam, alguém contrariava o profeta Muhammad sallam, alguém cometeu um erro perante o profeta Muhammad sallam, Umar primeiro alguém que está saltava e está falando e considero que aquela atitude está saltava e fala o profeta Muhammad sallam que mandou cana de champanhe corta a garganta de tacho macedono de nome. E o profeta Muhammad sallam está falando, Umar calma, que boa acha para gente bem falar como Muhammad na mata seu companheiro sallallahu alaihi wasallam. Então Umar esquece era a atitude do tempo do profeta Muhammad sallam. E depois na califado de Abu Bakr, Umar começa a mudar e Umar nasce califado e muda completamente. Umar nasce califado e muda completamente e torna outro tipo de Umar. E torna outro tipo de Umar para duas que está fazendo, pedidos que está fazendo a Deus. Um dos eles que está falando a Deus, a mim fraco, Deus a mim fraco, tem paciência fazendo pensar do homem forte. Para compreensão desse pedido de Umar, se não julga o tamanho físico de Umar é um homem de altura, um homem de força, mas Umar entende hadith do profeta Muhammad, entende que o profeta Muhammad sallam trata de um homem forte. Para ver o profeta Muhammad na entra mesquita, hoje dois sahabas na luta. Hoje aquilo na luta, hoje só o profeta Muhammad é firma. Que ela fala, eles que vão fazer, não é jubme de força para jubme que mais forte. O profeta Muhammad sallam fala eles como mais forte na pecador. E que quem que está lá para seu companheiro e bate ou quem está sem riba. Mas sim, e que lá alguém conseguiu como
hora que nerva e tá conseguir controlar esse nervo, aquele que pecador mais forte. Ante essa compreensão de Umar que põe Umar tá falar, oh Allah, a mim fraco, fazem pensar de homem forte, para poder controlar esse nervo, para não saber Umar como que cedo bateu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma como falar um bocado, Umar como que cedo bateu para Abu Bakr, tempo do profeta, tempo de Abu Bakr, gosto Umar preocupado que esse comportamento, que esse nervo, que se bravura que está tendo naquele tempo, preocupado que aquela gosta uma líder, porque agir fora nesse temperamento que ele tem, e está falando, Allah, a mim fraco, tem paciência, fazem pensar de homem forte. E Umar ibn Khattab e continua a se escutar, continua essa batalha, daqui Umar desencadeia logo grande batalha, que seja a batalha de Yarmouk, na batalha de Yarmouk contra romanos bizantinos, e Umar ibn Khattab, se não lembra também, Damasco conquistado logo perto de Abu Bakr as-Siddiq na Muri, Damasco conquistado logo onde Umar toma califado. Então, Umar toma califado e calia logo com conquista de Damasco, lá que Umar ibn Khattab manda muçulmanos logo, para não se vai, aquele tempo, hora que duas gentes, muçulmanos um estado, não pode falar eles, um estado, uma potência que existia na altura. Então, nós sabemos que duas potências, hora que entrava em choque, se a guerra que atacava enquanto é que contra o mar. O mar, você vê como é que pode cambar. Se rio que é pode cambar, guerra na camba rio é continua a guerra, tem de que vai tranca. Assim que funcionava aquele tempo. E que assuma como não controle as cara que vai e acaba paz está no metade na hora que crancaba que ela tá vai anos e anos suma que não se vê na história de romanos com persa canto mais de que 300 anos é guerra, mais de que 300 anos é guerra, vai descansar depois de anos é contra mais, vai descansar depois de anos é reforçar economicamente, preparar materiais de guerra é contra mais é guerra. Assim que coisas está funcionando naquele tempo. Então, muçulmanos, o primeiro choque que é contra os romanos bizantinos é que pode voltar para trás. E nem romanos já tem que continuar aquilo que eles coisas. Então, assim que a guerra continua entre eles, então que muçulmanos, com grande desempenho no poder de Deus, com o desempenho de Khalid ibn Walid, Abu Ubaida, é conseguindo recuperar, é na conquista império bizantino um bocado, de que conseguir dominar Damasco, e além de Damasco, Umar fez uma grande conquista durante esse tempo. Damasco, os muçulmanos conquistam Damasco, conquista Jerusalém, conquista Iraque, conquista Irã, conquista Jordânia, conquista atual Palestina, Egito, vai ter Sudão, Líbia, esse atualmente que zonas que atualmente, como é que se nome, é conquistar Azerbaijão, é conquistar Paquistão, é conquistar Alexandria, Babilônia, antiga Babilônia, com Alexandria, essas tudo zonas que muçulmanos conquistam no tempo de Umar ibn Khattab. Mas não é bem chegar na outras civilizações que Umar ibn Khattab na poder de Deus e conquista. Mas essas conquistas de Umar tudo, historiadores modernos sempre tentam buscar qualquer causa. Umar conquistou romanos na corte romana, que fila estava na intriga, tinha qualquer problema, está buscando mil e desculpas. Mas a nós muçulmanos não está falando conquista do Umar tudo e cabin de nenhum alguém se cabin de Allah que musabbibul asbab, que seja alguém que te dá. Allahu musabbibul asbab. Então, Allah que está fazendo coisas acontecer. Tudo que aqui não faz para acontecer, está fazendo ser do motivo. Porque senão, para motivo existe. Porque se não lembra, os muçulmanos bem atacados na Khandak, com muçulmanos coba. Inimigos de muçulmanos estão no outro lado. O que é que Allah faz? E manda vento frio fazer, daquele gente próprio que vem para bem apoiar, gente de Maca que aguenta vento, que frio que não fazer, ele estuda e cura, vai. Ele diz que aquele gente que aguenta vento com frio. Então, é estudo de proteção de Deus. Deus sempre está fazendo motivo para as coisas realizar. Então, como a não está falando de como a gente está tentando buscar, boa, muçulmanos ganham, para 10, muçulmanos ganham Império Persa, para ver como filhos depois de
de Khosrow Muri, depois de Khosrow Muri, se filhos Kafila, Karakim Misisedo, rei, que lá comanda muçulmanos, mas este não está a falar, Musabbibul Asbab, e Allah que está a abrir porta para tudo conquista de um pecador. Então, com a ajuda de Allah, muçulmanos fazem grande execução na história, e fazem grande conquista, grande domínio na história, na califado de Omar, uma altura como o Islã nunca mais vive. Bom, suma que não falar, como falar um bocado, hoje muçulmanos conquistam Damasco. Hoje conquista Damasco, logo Umar ibn Khattab manda eles em direção de Jerusalém. E manda eles em direção de Jerusalém para ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não lembra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz uma profecia. Durante essa vida ele faz uma profecia. Hoje gente de Meca na batalha de trincheira, na Khandak, hoje gente de Meca, mais de 10.000 tropas e junta que tudo árabes e junta bem atacar Medina. Hoje junta bem atacar Medina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a opinião de Salman al-Farisi, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para Koba, onde que elas canam poder camba para entrar a cidade de Medina. Onde que faz que Koba que elas para no outro lado. Hoje não faz que Koba, sahabas vai toque contra com pedra grande. Hoje contra que pedra grande, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava no outro lado e na trabalhar também na Koba. Sahabas bem para ela falar, Rasulallah, não de pedra, não consegui quebrar aqui pedra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na altura, quase que 57, 58 anos de idade, e vai para aquele cão, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam toma aqui picareta que eles na Koba para aquele, o profeta Muhammad suta aquele pedra, faísca sair, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, Allahu Akbar. Ele suda responde Allahu Akbar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e 3 bias que fala, Allah mostra, entrega, muçulmano entregados, a chave de Asham. Agora quando não fala Sham, não fala Líbano, zona atual Líbano, não fala zona de atual Jordânia, Palestina, Israel, tudo que lado. E depois o profeta Muhammad, segundo bias que conforme isso tá pedra, tá racha, faísca, tá fácil. O profeta Muhammad tá grita Allahu Akbar, segundo e falar como no dado, Allah mostrando muçulmano dado chave que ser conquistar Império Persa. E depois o profeta Muhammad fala de como e torna grita terceiro bias e fala de Yemen, de zona sul de Península Árabe. Então, essa profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Umar ibn Khattab Sibidel e na fasigos para bem realizar, para bem concretizar aquilo profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz aquilo escutar na Medina durante essa vida e faz se profecia de como muçulmanos na conquista muçulmanos na conquista Asham. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para não jubi situação política na altura, na zona de Asham. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o muçulmano estava ainda, esse não riba para trás, o muçulmano está na Meca, romanos, guerra com bizantinos. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verso do Alcorão bem, informa o profeta, informa muçulmanos de como romanos, bizantinos, persas, ganha romanos guerra. Mas ao mesmo, no outro verso, Allah subhanahu wa ta'ala fala, mas daqui a alguns anos, romanos na ganha guerra. Esse para nós, versos do Alcorão Nabi informa o profeta Muhammad que na aconteceu depois de anos. E de hoje o profeta Muhammad muda para Medina, na altura que os muçulmanos na fase batalha de Badr, naquela mesma altura, romanos reforçam a guerra contra persas, de que ganha persas. Que ser o que profecia, que mensagem de Deus Todo-Poderoso na Alcorão na conta de como romanos perdem guerra contra persas. De que escuta lá, Khosrow, hoje ia entrar a Jerusalém e toma aqui cruz, que santo cruz que nós irmãos cristãos teneba dentro de Jesus lá, aquele que é o sagrado que fala daqui Jesus pregaram nele. Khosrow ele leva aquele cruz para persa. Ele toma aqui cruz para humilhar cristãos e toma aqui cruz e leva para persa.
E depois os cristãos voltam a reforçar, cristãos os romanos reforçam, que o verso do Alcorão fala, mas daqui a uns anos, cristãos, romanos não ganham guerra. E depois de alguns anos, romanos atacam persas, onde que ganha guerra. E ganha persas guerra. Então, logo no califado de Umar, os muçulmanos não vai para para Jerusalém. Porque naquela altura, romanos bizantinos recuperavam de Jerusalém. Então, cristãos que não mandavam na Jerusalém. Então, ia considerar que muçulmanos não avançam para lá, Umar falou eles como é camisa para dar sangue. E falou eles como é camisa para dar sangue para respeito que o sagrado tem de Jerusalém. Então, esses soldados muçulmanos, que são Khalid ibn Walid, Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, eles tudo prestar atenção ao comando de Umar para dar sangue na Jerusalém. O que os muçulmanos chegam a fazer é dar volta de Jerusalém durante 4 meses. Normalmente, assim que os muçulmanos fazem, chega a bloquear, é dar o tempo. É dar o tempo, lá dentro que fica o satura, o pedir, o rendi, depois vou fazer acordo, muçulmanos, liderados, vou pagar jizya. Jizya é que? Jizya é para viver base domínio muçulmanos, na proteção de muçulmanos, mas não paga jizya. Outro dia está falando como não, o muçulmano pode viver na base de ser coisas que tem que pagar. Mas mesmo muçulmanos também paga zakat. Muçulmanos também paga zakat. E se a boica muçulmano paga jizya para quê? Para não fazer parte de tropas muçulmanas. Mas paga aquilo para segurança, para eles que estão fazendo. E mesmo tempo de califado de Umar, califado desse estudo, hora que pode dar proteção, ele tornou o jizya, ele falou de como não pode dar proteção, toma o jizya. E também está dando opção, se você se vive nessa coisa, não pode vai à vontade, é que tem nada que perseguir a vida. Então, assim que Umar ibn Khattab e dá sua orientação, como que muçulmanos têm que fazer, e que comandantes essa orientação de Umar é avançar para Jerusalém. E na Jerusalém, na altura, o patriarca de Jerusalém chama Sofrônios. Então, o Sofrônios ia fazer 4 meses naquela situação e falar assim de como goste que tem que fazer e tem que chamar muçulmanos para ver se bem na manga de causa que muçulmanos conquistam ali, fazer acordo onde que a gente continua a viver, praticar essa religião e muçulmanos simplesmente tomam controle da administração de cau. Então, e fala goste ele misti papia com califa, misti papia com califa, líder de muçulmanos. E misti papia com Amirul Mu'minin, que é o líder de muçulmanos, aliás. E durante aquele tempo, ele lembrando ainda que memória de que persas faziam a cruz, que faziam aquele cruz santo que ele recupera e toma aqui cruz e manda logo para Constantinopla, atual Turquia, e manda aquilo para a atual Turquia. E ele, durante o tempo que eles ainda vivem, para os judeus apoiavam persas naquela conquista que persas faziam, que humilhação que persas faziam lá em cruz, parte do templo de lamentação que os judeus têm hoje, que parte é fácil para tudo, parte de botar lixo. Também podia humilhar judeus e também que cristãos é que permitem judeus para viver na Jerusalém. E os muçulmanos recebiam aquela excusa de muçulmanos estavam nas zonas de Jericó. Muçulmanos recebiam aquela excusa de como a patriarca que Sofrônios e fala de como imisti para o líder bem entregar a chave de Jerusalém. Muçulmanos falam, está bom que tem problema, de que manda Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, e manda alguém para Medina para informar Umar ibn Khattab. Umar na altura estava na Medina. Esse tempo tudo conquistas que faziam, Umar que sai, Umar sempre vive na Medina. Umar nunca sai de Medina durante esse tempo todo.
Umaru oche recebi kil escusala oche recebi kil carta de patriarca Sofronius que falava como pebai para escusala para Jerusalém pebai recebi carta. Umaru choma tudo sahabas que tem dentro de escusala aquilo sahabas de primeiro elite de sahabas de Meca, com alguns responsáveis na Medina, e chamei eles tudo e falei eles, assim, que recebi uma carta de patriarca de Jerusalém, que é Sofronius, e falando de como para entregar a chave de Jerusalém. E fala, mas que você acha? Que elas falaram de como, outros dão opinião e falaram, Umar, não acha de como, que deve sair, suma Umar ibn Osman. Osman falaram de como, e falaram, a minha opinião de mim, acha de como, que deve sair. Para via de estabilidade, e também que gente se vive de como, o profeta Muhammad sallallahu falou, Umar de como, buna muri, buna ser mártir. Então, entender como se Umar saiba na Madina e por matado, para via de profecia do profeta Muhammad sallallahu. E Umar durante esse vida está falando, oh Allah, se uma faça mártir ali na Madina. Se filha Hafsa está falando, papá, tem paciência. Como acabou de ser mártir ali na Madina, se guerra que tem ali na Madina? E Umar o vindo matado, o assassinado, e assassinado dentro de Madina na fileira de raça. Então, esse para nós é a profecia do profeta Muhammad sallallahu. Umar, mesmo que coisa surda, Umar falou eles como está, Umar toma ideia de Ali. Ali fala la minha acha, para de profeta Muhammad, nem profeta Muhammad sallallahu se sabe de vida, se as oportunidades de chegar e cana pensa duas bias e na vai para aquele terra sagrado. Para Jerusalém é lugar, o terceiro lugar mais sagrado de Islã. Então, se o profeta Muhammad sabe de vida, pensa que cana de saber as oportunidades, para capilil. E Umar fala, Ali, tem razão, não toma boa opinião, de que Umar ibn Khattab por parar, e por parar e fala, Ali, não vai, não deixou suma responsável ali na Madina. Ali, não deixou suma responsável na Madina. Que hora, gente na pera, gente tudo sim, fiquei na pera, se por parar e pensa, Umar não sai, que batalhão de muçulmanos para marchar para Madina, para Jerusalém. Umar ibn Khattab, dia chega, dia aqui na por parar, Umar toma-se roupa chapado, que tem aqui vestes panos chapado que tem, e pindra, e chama-se se empregado que tem, suma amirul mu'minin, para Umar tem um empregado. E bom para mencionar, antes de avançar, Umar o ser do califa, o Abu Bakr ser do califa e fazer sugestão de Abu Bakr com os pagado a partir de tesouraria muçulmana. Depois aquele cedo califa e fala Umar, gosto agora bo que bo acha e fala eles como bo dan so que bo na dan na vencimento e fala não contando que começou Umar fala ele bo misi sou servo, misi sou empregado, misi burro se bona dan ou cavalo que bona dan, misi pano para inverno e pano para verão. Com comida para a minha família. Esse único que na Piribou, sou líder de muçulmano com cedo, para esse ser o vencimento. Pano para inverno, pano para verão, comida para a minha família, animal de batata nele com servo. Que é só como isso, tem que me chamar aqui. Ele fala, não, o líder de muçulmanos tem que tomar mais do que esse canal. Ele fala, não, é só como isso. É só como isso. Então, Umar vai que esse servo, que animal que tem, o único animal que Umar tem durante esse califado, não imaginou. Umar durante esse califado, que o único animal de montanha que tem, e toma aquilo, Umar fala esse servo não prepara comida, é ranca. Muçulmanos de Madina, tudo fica com a boca aberta, e fala, Umar, assim como não vai. Umar fala assim, a missão, não se nem batalhão atrás, não se nada atrás, a minha assim que não vai para Jerusalém. Que momento tão especial, muçulmanos pensam, Umar não faz aquilo propaganda, Umar não faz aquilo, chama gente, chama batalhões para marchar, para fazer tudo, que chama aqui, antigamente gente está fazendo coroa na cabeça, viste sabe, enquanto gente na jamu, gente na faz o que, Umar sai na Madina, Umar, testemunhos falam, Umar sai na Madina, ninguém camara cala na cabeça.
Umar sai na Madina ni kamara si cabeça limpo. Ika cobrir nem se cabeça nem nada ika fazer. Assim que Umar sai na na Madina com servo, com camisa com chapa chapado. Com camisa com chapa chapado, assim que Umar sai na Madina e marcha para escusar. Quem vai para Jerusalém, um animal de monta que tem, e fala se servo, e fala aquilo de como não faz o seguinte. Buna monta, bu pistão, a mim monta, me pistão, assim que não faz toco nota chiga Jerusalém. Que ela fala ali, Amirul Mu'minin, boa acha de como aí fala assim, a mim acha que não tem que fazer, que ela fala, Umar seta, assim que vai para escusar lá, assim que vai para Jerusalém. É com essa marcha para Jerusalém. Então, Umar ibn Khattab, e vai que se servo, e vai toque chiga na, e vai toque primeiro e faz ainda questão de vai contra com sahabas antes de chegar Jerusalém. Antes de chegar Jerusalém, e vai para uma localidade que é chamado Jabia. O que vai naquele caos lá que Abu Ubaida estava nele. Abu Ubaida estava na Jabia com sahabas. Umar ibn Khattab chega lá e hoje sahabas que tarra poja. E hoje sahabas que tarra poja. Um deles Umar hoje chora, hoje Bilal. E hoje Bilal e chora, porque se não lembra Bilal, Profeta Muhammad sallallahu muriso, Bilal vai para Abu Bakr. E fala Abu Bakr, porque Abu Bakr que compra Bilal, o chal escravo, o chal negro escravo e dá liberdade. E chega a falar Abu Bakr. E fala se bu compram, bu dan liberdade para de Deus, permitem pensar na Madina. Não aguenta nostalgia, não aguenta saudade de viver na Madina, não aguenta viver na Madina na ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não aguenta. Se bu permitem, se no caso bu libertar na verdade, permitem pensar que ela fala Abu Bakr dá liberdade de sair na Madina. Assim que Bilal ibn Rabah sai de Madina. Logo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz anos e coisa que Abu Bakr com Umar. E também se pode ser hoje para Bilal, além de como Bilal está lembrando eles, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal está lembrando Umar também, escusa lá, Abu Bakr. Porque senão, Abu Bakr que se escusa, que liberta, escusa. Então aqui duas coisas se juntam, Umar lembra-se dos grandes gentes que estavam sempre aquele. Dos grandes gentes que está sempre aquele, que ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ser com Abu Bakr. Então, Umar olha Bilal, Umar abraça Bilal, Umar chora. De saudade que tem, desse dos grandes amigos, dos grandes companheiros, desse profeta, que se khalifa, que sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar olha Bilal, Umar abraça Bilal, Umar chora e fala, Bilal, quanto tempo quanto tempo, distância, nunca mais não olha outro, nunca mais sai na Madina e nunca mais Abu vai para Madina. Então, Umar ibn Khattab avança e vai para Abu Ubaida. O que hoje Abu Ubaida e abraça Abu Ubaida também sai para na Madina. Quanto tempo está na batalha? Para Khalid ibn Walid, para Sharhabib, manga de sahabas que e coisa, quanto tempo que estava naquele lado. Então, e abraça eles tudo. Depois, Umar ibn Khattab na Jabia e fala Abu Ubaida, gosta antes de avançar para Jerusalém, o cara convida para casa. Abu Ubaida jubi Umar e fala Umar, o que eu me se chora. Umar fala, Abu Ubaida, me se chora. E fala, convida para casa, convida para não vai almoçar na boca. Que ela fala, sabe que tem problema. E fala, Umar, não vai. O que Umar chega na casa de Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah. Umar chega e entra, ndeko Amir, Abu Ubaida, na vive nele. Umar com tudo se vida de simplicidade que está vive, chega hoje a calco, Abu Ubaida está vive nele, lágrima real na última. E fala Abu Ubaida, Abu líder da zona, Abu líder, Abu comandante da zona, tudo Abu Ubaida. Não debo cama, não debo comida. Que kuta vive que ele, Abu Ubaida fala-lhe como tudo não vive só aqui que na cheganta no outro lado.
quer dizer, então começou, então vive só aqui que na como é que ele para hora que morto não jampe ou janco, para qualquer hora que morto bem está pronto para morrer. Tudo que tem, suma líder, suma governador, não pode chamar governador. Tudo que tem só para que nem tinha minha barriga, aquilo só que tem. Umar falar Abu Ubaida, como é que é possível? Buna vive nessa situação, Umar na chora e fala, nunca falou como subim para mim, subim olha cau onde que a mina vive nessa situação de minha escutar buna chora. Umar fala Abu Ubaida, esse que é normal. Abu Ubaida fala sim, esse que não vive que ele, não vive só que nem jimbariga panchiga no outro lado. Logo Umar fala Abu Ubaida, palavra famosa e fala Abu Ubaida, mundo muda tudo, gente, menos a boa. Mundo muda tudo, gente menos a boa. Porque Umar chega hoje, como que Khalid ibn Walid biste. Suma como fala Khalid ibn Walid, biste direito, comandante biste direito. Porque Khalid ibn Walid que teve que experiência que Abu Ubaida teve. Abu Ubaida passa vida com o profeta Muhammad sallallahu na Meca, e passa vida na Madina, passa manga de tempo junto, 23 anos que passa junto e perto um outro. Então aquilo tem para um fé blindado, que fez que está corrompido para coisas do mundo, que gente que tem nada desse lá de amor para coisas do mundo, que elas vivem só para hora que morto na hoje eles preparado para hoje ser coração conectado com ser criador. Então Umar fala ali como Abu Ubaida, mundo muda tudo, gente menos a boa. Assim que essa passagem que Abu Ubaida, passagem tão emocionante dele que Abu Ubaida, para nós, tanto pobreza que Umar não vive nele, e bem hoje Abu Ubaida ainda pior do que ele Umar ibn Khattab. Então, Umar fala Abu Ubaida, goste na facina por para vai para isso lá para Jerusalém. Então Abu Ubaida hoje Umar bingi que roupa tudo que chapa. Abu Ubaida pensa de como bom. Umar binto que te chega jabia, ora que chega jabia e te troca e veste direito e poi para bem receber como líder de muçulmanos e receber para não subir na Jerusalém como aquele é povo civilizado há muito anos, há manga de séculos, mas não é que está receber líderes, mas não é que está receber hóspedes, não é que gente na cidade gente está fazer fila na receber na fazer propaganda na pupa na que a gente não recebeu com ramos de flores, a gente não recebeu com coisas. Umar ibn Khattab, e fala Abu Ubaida, e fala, que como se fala que é isso? Que como me pantroca? Abu Ubaida fala, sim. E fala, Amirul Mu'minin, tem paciência que Abu humilhando. Quando eu vi situação de dos gente, Abu Ubaida gosta também de tanto escusar ela gosta e olha como é que o Umar beste e fala, Umar não. E fala, ya Amirul Mu'minin, o líder de muçulmanos. E falar, tem paciência que Abu humilhando. E falar, lê povo, como é que você está recebendo? Como é que a bona vai recebido com roupa que chapa? Como é que a bona vai recebido com roupa que chapa? Tem paciência, troca, não tem ali alguma roupa como pode fazer, não dá outra vestir roupa, não está arranjando roupa, para vestir de uma maneira mais fazida. Umar fala Abu Ubaida. E falar, ya Abu Ubaida. E falar, Abu Ubaida, lembra a nós era um povo que tem nenhum significado, que seja do árabes. Lembra-nos era um povo que tem nenhum significado. E Allah honrando através do Islã. Allah honrando através do Islã. Se não fala não busca honra, no outro coisa além do Islã, Allah não humilhando. Abu Ubaida que hora cala e que insiste mais para Umar ibn Khattab trocar roupa. Que mesmo roupa que Umar viaja, que ele para não viagem que sei que ele de Madina. E ainda toque chega jabia. Que mesmo roupa que Umar ibn Khattab com sa marcha aquele. E com sa marcha vai para Jerusalém e não recebido naquele ambiente de festa. Na Jerusalém somos um líder que não vinha entrar para tomar chave de caos mais sagrado de cristianismo, caos mais sagrado de judaísmo, um dos caos mais sagrados de islamismo. Umar não vai receber aquilo e coisas lá. Gente na pera, Umar na Jerusalém, que ambiente de festa, pera aquele
para homem que não vem com coroa na cabeça, homem que não vem com batalhões, batalhão de homens não vem com tropa, não vem com coisas. E pensa em hoje aquele propaganda grande que Umar não vem quer. Aquilo Umar não vem que se empregado. Umar não vem que se empregado. Animal que é montanha ali, chega vez de Umar e anda para se empregado montar na animal que não entra aquele. Umar ibn Khattab, que hora, empregado falou, Umar, não, ya Amirul Mu'minin, para honra de bo, a mim tem que entrar pelo menos montado na animal. E falar não, e falar honra casta, honra, e falar honra está na cumprir com a promessa. E falar honra está na cumprir com a promessa. A nós, a mim que permitiu de como na monta, bu monta, e chega vez de bu monta, a boca tem que monta. Porque Umar não entra a Jerusalém, para espanto de gente, Umar que pega animal, servo de Umar sinta na animal. Umar que pega animal e não entra a Jerusalém. Gente suru kunza, jubi kil, escusa lá, empregado de escusa lá, servo de Umar. Ena jubi servo de Umar, kila na chuli, faz ele sinal de como na ikami que Amirul Mu'minin, ikami que líder muçulmano, e esse que está que pega animal. Esse que pega animal, esse que escusa lá. Kila hora Umar entra, gente de Jerusalém, é hoje uma coisa que nunca é hoje na vida. É costuma que escusa lá, imperadores romanos, entre Jerusalém que cavalo, coroa na cabeça, lambudo, ou na yanda do outro lado, cavalo direita, esquerda, fila ali, fila lá, tropa para ali, tudo que propaganda, batalhões na diante que traz, tudo coisas na face. Contra bizantinos, é costume hoje coisas diferentes de que é hoje na Umar. É hoje a simplicidade na Umar que nunca é chegado hoje de qualquer líder que passa dentro de Jerusalém antes de Umar. Então, Umar entra, o patriarca Sofronius, o Umar, e fala, sim senhora, na mão de homem, que chave de Jerusalém merece entregado. E fala, sim senhor, na mão de homem, que chave de Jerusalém merece entregado. E fala, 3 bias. Dos sahaba que é do Ka'b ibn Ahbar, e era Barabai, e era líder de judeus, e bem converti, e fala de como que manda Sofronius fala que aqui patriarca, bem sabido como nasce literatura antigo, e fala de como alguém que não bem toma chave de escusa além nascer de homem simples, mas de ética alto. E nascer de homem simples na sua maneira, mas nascer de ética moral alto. Hoje Umar, e fala, sim senhora, que chave de Jerusalém merece entregar. E também fala também nesse livro, e fala de como contava de como quem que não toma chave de Jerusalém, e nascer de homem que não vem com roupa que tem chapa. Homem que não vem com roupa que tem chapa. Então assim que o patriarca de Sofronius e recebi Umar na escola na Jerusalém, e recebeu Umar logo. Umar entra em Jerusalém, Umar punta logo para cá lado que fica Templo de Salman. Para cá lado que fica Templo de Salman. É mostrar Umar lado que fica Templo de Salman. Mas logo Umar avança um bocado, Umar raça e faz 2 raká. Na primeiro raká ele é Suratul Sad, na segundo raká ele é Suratul Isra. Umar continua e vai que o patriarca que vai sinta para fazer acordo. Porque ela falou, Umar tem que bem para fazer acordo, que vai fazer acordo que a Shurutul Umaria, que seja o acordo de Umar, conhecido como Shurutul Umaria. O que entra para negociar aquele acordo. Primeiro que o patriarca falar de como na acordo que não fazia boca poder permitir judeus para viver ali dentro de Jerusalém, para ver esse comportamento. Umar fala, mas pelo menos está permitindo eles para entrar e bater visita, 70 gente pelo menos para poder entrar e visitar.
e concordar com aquele acordo. Para não jubi, visão de patriarca. Para não jubi atualmente situação de Jerusalém. Aonde Israel tem Estado. Porque os judeus andam na Europa, andam todo mundo, muçulmanos na Palestina, falei ahlan wa sahlan, bobin, a nós irmãos. E que um bocado, com toma terra. Eles que têm assim, eles que têm 1% de terra, a você tem 99% de terra. A você tem 99% de terra, porque tem Estado. Para nós, nesse contexto não da patriarca razão. E fala, Omar como é gente desses traidores, para ver, persas bem para atacando, é guerra contra, apoia, escusa persas, que está do fogo, apoia eles para que eles atacando. O manda não expulsa eles fora de Jerusalém. Omar fala, então não permite eles pelo menos para entrar. Para bater visita, pelo menos 70 gente na cada visita. Concorda. Depois, o Umaru vai mais, negociar outro ponto. De como Umaru fala assim, de como cada religião, cada alguém que pertence à religião, tem que vestir a maneira de boa religião. Tem que vestir consoante boa escusar. Aquela equipa que para poder evitar alguém vestir uma cristão e vai fazer mal, e fala cristão que faz mal. Ou alguém vestir uma muçulmano e vai fazer mal, e fala muçulmano que faz mal. Então, o Umaru fala para cada quem vestir assim maneira. E também, cristãos pedem o nome cristão, muçulmano pedem o nome muçulmano, para cá chega esse nome não outro. Patriarca concorda. Umaru fala, eles dizem como, vou poder praticar boa religião, cristianismo, porque até hoje existem diferentes ramos de cristianismo na Jerusalém. E fala, vou poder praticar boa religião à vontade, dentro de Jerusalém. Vou poder ensinar bons filhos Antigo Testamento com Novo Testamento. Mas, vou poder ensinar bons filhos Corão. Para ver que a compreensão de Umaru e perceber como se nasce seu filho e talvez vai encontrar aquilo pode criar problema entre muçulmanos com cristãos, mas que vive aqui junda. Então, fala, vou ensinar bons filhos, bons livros, não ensinar não filhos, não livros. Que elas falam, está bom, que tem problema. Umaru fala eles de como igrejas que botam nela, boca permitido construir outra igreja jamais. Patriarca concorda. Umaru, outro ponto que discute mais, Umaru fala eles como hora que domingo chega, boca proibido para botar tocar aqui sineta de domingo. Mas vou poder fazer dentro da escola lá, mas boca poder tocar a escola lá, para Estado na paz, Estado Islâmico. Eu falei, está bom, que tem problema. Depois ele fala patriarca. E fala assim de como proibido por fazer as coisas lá, chama gente para cristianismo publicamente. Proibido chama gente para cristianismo publicamente. Então, nessa parte, que inimigos de Islã, hoje, está tomando esse ponto. Alguns pontos dessas coisas, a Shurutul Umaria, né, que está falando, Jubi são muçulmanos, Jubi eles é tolerante, Jubi são na Shurutul Umaria, que faz. Jubi esse acordo de Umar, de século 8, aliás, de século 7, é Jubi com o democracia, é Jubi com o liberalismo. Porque ora que o Jubi esse acordo de Umar, o Jubi com o democracia, o Jubi com o de liberalismo, comparar que leis que existem hoje no século 21, sem pensar de como Jubi sociedade de aquele tempo, Jubi acordos de aquele tempo do século 7, que acordos que está fazendo no século 7, não olhar como acordo de Umar e acordo muito mais evoluído naquele tempo. Porque aquele tempo que está acontecendo, hora que alguém bem conquistou, e está mata, e está rouba tudo que acabou de ter. E que tem no próprio tempo de sinta, no próprio boa, já outro para escusar. Porque a hora que apanhou a boia, vai matar já não.
Os persas na saída de Jerusalém, 90.000 cadáveres que deixam na ruas de Jerusalém. 90.000 cadáveres de pecador que deixam na cidade de Jerusalém. Rebenta templo, queima livros que estão lá, dá tudo, toma cruz própria que cristãos consideravam cruz sagrado, ela mulher leva para persa. Para não olhar como aquele tempo estava. Naquele mesmo tempo, e que fazia nem 10 anos, Umar entra a fazer esse tipo de acordo. Será que é acordo e que evolui nesse tempo? Porque às vezes a gente está fazendo mal comparação. O está tomando um acordo de século VII, vou fazer comparação com acordos de Geneva. Mas eu não vou tomar um acordo de século VII, vou fazer com a Convenção das Nações Unidas. E na cabeça de quem que ela está chibi? Para tomar um acordo de século VII, de gente do século VII, para comparar com o acordo de Nações Unidas, ou acordo de Geneva, ou artigos de Nações Unidas, é que faz sentido. Então, se você jubi acordo dessas coisas, se você tomar acordo de Shurutul Umaria, você jubi que acordos que está fazendo naquele tempo, você não olha largo diferença, você não olha mais tolerância nesse acordo de Umar do que outros acordos desse tempo. Você não olha mais tolerância. Porque aquelas que está permitindo não próprio, mesmo cristãos dentro dessas coisas, dentro de Jerusalém, cristão entre cristão é cada um outro é tolerância. Um cristão do outro ala, para permitir outro cristão para fazer, porque até guerra entre eles. A não se vê primeiros tempos como que cristãos matam outro para ver de implementação de Cristo. Implementação de Cristo, se divino e humano. A não sei como cristãos matam outro. Até, não pude falar até no século XVI, XVII, na Portugal, não houve história de Inquisição. Não houve história de Grécia. Mesmo que tenha uma ideia só, você tem uma ideia que está contraria verso de Bíblia, você está matado. Quantos filósofos que mataram? Para você ter só uma ideia só que está contraria a Bíblia, você está matado. E acontece. Não houve Inquisição, agora que eu vim com filosofia, que também que catolicismo, o católico, está puro queimado logo, está queimado ou matado. Esse não fala de século XVII. Agora, no século VII, um homem entra em Jerusalém e não faz esse acordo e não falou, pode praticar a religião, que não permitiu para quase mais a igreja, ou para tocar sineta, ou para chamar gente só publicamente. Então, se não houve Shurutul Umaria, para esse século, para essa sociedade, para esse tempo, não fala, não, sim senhor, esse acordo, esse pacto de Umar com o patriarca Sofrônios, mesmo Sofrônios próprio, ele contente que esse pacto. E contente que esse vídeo como se outro alguém que bimba, e que pacto que não falaram para ele, e não apontaram para ser o próprio Sofrônios está ainda de vida, ou e cura fora de Jerusalém. E que sentava papia com as coisas lá que não faz. E que é honra que não trataram para dele entre duas religiões. Então, que Shurutul Umaria não jubil para esse contexto de tempo, sociedade, altura, como a sociedade que aquele tempo está vive, para nós, se não jubil que aquelas coisas não olha largo as coisas lá na Shurutul Umaria, não olha largo as coisas lá como passividade não olha tolerância dentro nesse tempo. Agora, se não jubil para o tempo, não olha tolerância castala. Se não jubil para o tempo, tolerância castala. Mas se não jubil para esse tempo, na altura própria que acordo fazer, não olha tolerância. Simples e é. Não pode tomar Shurutul Umaria, não comparar com o acordo de Geneva, ou não comparar com o acordo das Nações Unidas. É impossível, ele está bati. E coisa que está, e duas coisas diferentes. E coisa que tem mais de que canto século na metade. Então, o que faz Shurutul Umaria é concordar que Shurutul Umaria tudo. Que hora Umar assina e fala de servo de Allah, Umar Amirul Mu'minin. Não concordar que está o acordo, e põe pontos de acordo tudo, Umar assina, Khalid ibn Walid assina, Abu Ubaida assina, Sharhabib assina, Bilal assina, ele sura assina aquelas coisas, kakubas de Islam que estava lá na altura assina aquilo tudo,
O que acaba sinal, patriarca Sofronius chora. E chora, Umar fala, que kuna chora? E fala, mundo ia assim, dia é de bo, dia é de mim. E fala, mundo ia assim, dia é de bo, e fala, não, me que é que não chora? E fala, que não chora e de kuma. Enquanto muçulmanos continuam a ter líder suma bo, Islam nunca cana, Islam na sempre na vai para riba. Enquanto Islam tem líder suma bo, Islam sempre na avança. Aquilo que não chora. Enquanto Islam tem líder suma bo, justo suma bo, simples suma bo, humilde suma bo, Islam sempre na avança. Umar ibn Khattab, aquela hora e kunsa anda, que escusa aquela na mostrar a cidade, e na mostrar o muro de templo, e na mostrar Sofronius anda com Umar ibn Khattab, e na mostrar Umar ibn Khattab, e na mostrar o cau, Umar punta escusa Sofronius, e punta de templo de Salman, de rei Salman. E fala, entende que templo de rei Salman, filho de Daud alayhi salam. Que lá mostrar que lado, Umar ibn Khattab, que hora, e hoje aqui lado, cristãos, suma como falava já, suma judeus apoiam isso lá, e põe aqui lado, é fazer o de botar lixo. Tudo tipo de sociedade que é teneba, necessidade que é ter fazer naquele lado que é também, é bem fácil na zona disso para humilhar judeus. Umar ibn Khattab, para não imaginar, Amirul Mu'minin, líder de muçulmanos, alguém que não liderava Damascus, alguém que não lidera diferentes cidades, diferentes zonas e zonas, se não tiver tamanho que Umar na fasiba na mandava nele, líder embora e capui coroa, o capu de falar rei, para não que trata para Umar suma rei, mas não chama líderes. Então, para eles que eles suma reis, para que eles suma rei, que eles reino, para eles Umar muçulmanos e outro reino, reino que faz. Então, nessa maneira de hoje, para não dizer Umar, Amirul Mu'minin, se simplicidade hoje, que ele mostrar que Umar ibn Khattab que se mon chama sahaba sudo e falei não tem que limpar cau, não tem que limpar cau. Que hora Umar limpa aquele cau, Umar limpa aquele cau tudo, Umar limpa aquele cau, todo que cau limpo, que tudo sociedade que está lá, Umar limpa aquele cau tudo. Ocha, hora raça 2 horas chiga, logo patriarca fala Umar e fala bucamisti bem o bem escusa lá o camisti bem po bem raça na escusa lá na igreja bem o bem raça na igreja Umar fala no jubi cabeça de Umar no jubi maneira de pensar de Umar visão de Umar e fala ali como não e fala cana raça dentro da igreja para de quê? Para ser raça na igreja povo na bimbin depois de mim é na me se rouba boa a igreja. Povo na bimbin na muçulmanos se raça dentro da igreja é na bimbin se toma a igreja para falar de como esse de muçulmanos para ser califa que ser Amirul Mu'minin ser líder raça dentro da igreja. Então a igreja é de seles. Umar fala não. Umar sai fora de escusala, alguns escusala distância e vai fazer escusa de raça. A outra hora que vai nas zonas de escusa nas zonas de templo, uno olha aquele que vai fazer mesquita, onde é que está falando Masjid Umar, que é o mesquita de Umar. Umar vai e faz e raça na guica, e bem faz que é fácil mesquita de Umar. Para nós a visão de Umar. Umar fala se raça dentro da igreja, gente na bimbin na povo é na me se rouba boa a igreja. É na fala de como não líder raça ali ante a igreja e pertencendo. Umar fala que me se raça, para que lancana raça na igreja, não vai raça fora da igreja. Para nós a tolerância de Umar, uma visão de Umar, comportamento de Umar perante os cristãos. E Umar ibn Khattab que hora chama raça chiga e fala Bilal, chama raça para nós Bilal. Bilal fala Umar e fala ya Amirul Mu'minin, e fala Amirul Mu'minin, líder de muçulmanos, e fala como me faz minha cabeça promessa de como
cana chomarasa mas depois de morto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E falar Bilal tem paciência chomarasa. E falar esse dia, na dias de Deus, quer dizer, esse é um dia único na dias de Deus. E falar chomarasa para nós Bilal tem paciência. E falar mesmo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ali a os e não ordenou para o chomarasa. E o profeta Muhammad não fica orgulhoso de boa para o jogo na chomarasa ali na Aqsa, ali na templo. Para nós, legado de Bilal, homem que chomarasa na Madina, homem que chomarasa na abertura de Macca, conquista de Macca, e que homem na chomarasa na conquista de Jerusalém. No jubi legado de Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, homem que era escravo, homem que era escravo, e abraça Islam e alça-se nível. E alça-se nível, de que na conquista de Macca, que é o mais sagrado, não pode falar cancra o teto, cancra mais sagrado na Islam, Bilal ibn Rabah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na falar, subi bupui bupe, riba de labu chomarasa, e aquele dia Bilal está na Aqsa, na Jerusalém, Bilal na chomarasa. Bilal fala, está bom que tem problema, Umar convence Bilal com sa chomarasa. Ocha Bilal com sa chomarasa, Umar que aguenta, tudo os sahabas que está lá que aguenta, para voz de Bilal ribanteles Madina. Voz de Bilal ribanteles no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ocha ouve Bilal na chomarasa, ele que memória de tempo, que doçura de voz de Bilal de tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal que chomador de raça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu que voz está sumendo vive mesmo altura, está sumendo vive mesmo altura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava de vida. Mas o profeta Muhammad caçava jamais entre eles. O profeta Muhammad caçava jamais entre eles. Ante aqui nostalgia, que sentimento, que emoção que muçulmanos que aguenta. Tudo muçulmanos que estavam aqui cau, tudo muçulmanos que estão aqui cau chora. Umar de tanto que cá podia aguentar. Umar estava já na idade de buscar 60 anos. Umar que aguenta com o joelho, finca o joelho na chão, Umar na chora, suma menino. Não ouve voz de Bilal. Bilal na chomarasa, Bilal que aguenta. Todo mundo emocionado, lembra tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempo de Madina. Aquele tempo que Bilal está chama barasa, aquele tempo que Bilal está lantava parmanha. E vai falar profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, ora raça chiga. Ya Rasulallah, ora raça chiga. Aquele voz que está acordava Madina, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e chega à altura, muçulmanos no ouviram de novo, depois de manga de ano, depois de Bilal desaparecer na Madina e fala, nunca podia aguentar na ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali na Madina, e chega à altura, a gente não ouve aquele voz. E segundo raça mais importante no Islam, segundo raça mais importante naquele lugar, na Fasir. Primeiro raça, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na levado para viagem noturna, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidera a raça, onde que 124 mil profetas fica, traz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para não imaginar aquilo que é tanto sagrado que é o sagrado, e o capo de põe na pena, um capo de pena de que um profeta faz sujud. O capo de põe pena, um capo de que um profeta faz sujud. Filé, não imaginou na fileira de Salah, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está diante, Ibrahim está lá, Ismail, Ishaq, Yunus, Nuh alaihi salam, Daud alaihi salam, Isa alaihi salam, Zacarias alaihi salam, Yahya alaihi salam, tudo que profetas está atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na liderança da raça, e aquele dia, Umar está naquele mesmo carro, com o rosto virado para Macca, rosto de Umar virado para Macca, Umar na raçanta, onde que se traz, está Bilal ibn Rabah, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah, está Khalid ibn Walid, está Sharhabib, está Jubair ibn Awam, está Amr ibn As, tudo as grandes elites de sahabas está atrás de Umar ibn Khattab, raça, Umar raça aquele dia, e raça anta muçulmanos naquele que é o sagrado. É cabaraça, Umar continua se visita e na Jubi com o patriarca Sofrônios. Sofrônios mostrou Umar cau. Até na final de dia, Sofrônios tem uma preocupação.
preocupação de Sofrônios e era Umar ibn Khattab, cristãos têm para junta entre eles. Cristãos têm para junta entre eles de aquele cau de igreja de cristãos. Cada ala de cristianismo é sendo responsável de chave de igreja santo. Então, o que fala isso, o que fala Umar ibn Khattab, e fala que situação, Umar fala como está bom que tem problema, a nós não pode ser o responsável de chave de cau, assim então evita vos de problema entre vos na boa religião. E Umar o que faz e fala de como líder de Gilcau e fala de como os judeus na julgado a consoante seu livro, cristãos para julgado consoante seu livro, muçulmanos para julgado consoante seu livro. E Umar ibn Khattab toma chave de Gilcau e dá Abdullah bin Nusayba bin Ka'b. Abdullah bin Nusayba bin Ka'b e toma chave de Gilcau e dá Abdullah bin Nusayba bin Ka'b. Que ser Nusayba, grande sahaba, Nusayba ibn Ka'b, se filho Abdullah que dá do chave de Gilcau. E tá chama ele Ali Nusayba, que ser do gente de Nusayba. Então, Abdullah toma chave de Gilcau até a hoje na Jerusalém, que a igreja mais santo do cristianismo, a igreja mais santo lá na Jerusalém está na mão de Ali Nusayba, que ser descendência de aquele homem, de descendência de Nusayba, que ser o papel de Abdullah bin Nusayba. Ali Nusayba, eles que responsável de Gilcau, eles que dão a chave de Gilcau até a hoje, eles que não controlam chave, eles que todo dia que o sol na manse, todo dia que cristãos me se abrem Gilcau, que família muçulmano palestiniano, eles que também abrem cristãos palestinianos, eles que também abrem eles que cau de raça até a hoje. E a hoje homem que toma conta de chave chamado Adib Judah, assim que o nome daquele homem, a hoje na Jerusalém, ele que tem a chave de Gilcau, de nem de tempo de Umar, de ser família toma chave de Gilcau, eles que controlam até a hoje, eles que abrem, eles que ficha, e para evitar que ela ajuda a fazer com que cristãos próprios e facilitar desavença nessa metade para ver quem não fica com chave de igreja sagrada, de cristianismo. Então, assim como Umar ibn Khattab, e passa esse tempo que não passa nessa coisa lá, e volta para Madina. Então, nota para ali, para outro dia, nota continua, para não jubilar, nota acaba a história de Umar ibn Khattab. Para ver, se não lembra, Abu Bakr Siddiq passou 2 anos de califado. E Umar ibn Khattab vive mais tempo de Abu Bakr, se califado mais dura. Então, não espero outro dia, não acaba a história de Umar ibn Khattab, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.